Glória, glória, glórias. No livro de Juízes, no capítulo 3, no versículo 26, diz assim: E Eude escapou enquanto eles se demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. E sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles. E disse-lhes: Segui-me, porque o Senhor vos tem dado a vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão a Moabe, e a nenhum deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos, e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou por 80 anos, e a terra teve paz por 80 anos. Essa passagem aqui, ela fala de um ciclo que o povo de Israel vivia. O povo de Israel clamava a Deus na hora da angústia. Deus enviava um líder, um general, e esse povo era abençoado no meio das batalhas, no meio da opressão. Deus fazia com que eles ganhassem as batalhas e eles fossem libertos. Esse homem, esse general chamado Eude, na verdade, ele tem essa vitória porque ele se disfarça, ele fala que vai pagar os tributos ao rei, diz que vai levar um presente a Eglon, o rei dos Moabitas, e ele entra na presença do rei, leva os tributos, e ele diz: olha, rei, eu tenho um recado secreto e particular de Deus para você. Esse rei ímpio quis ouvir o recado e mandou que os seus seguranças, os seus funcionários se retirassem. E aí esse homem chamado Eude, ele tranca a porta, e ele era canhoto, e ele tinha um punhal guardado na sua coxa direito, e ele saca aquele punhal, esfaqueia o rei é corpulento, forte, o punhal se encrava na barriga do rei, ele sai disfarçadamente, tranca as portas, e fala para os seguranças que o rei está refletindo ali, e eles ficam aguardando e pensam: acho que o rei, ele se encerrou nesse ambiente porque ele está fazendo as suas necessidades. E eles começam a esperar muito tempo, o rei não sai, eles abrem a porta e encontram o rei morto. E enquanto isso, Eude se afasta dali, e foi aonde ele diz: e sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles, e disse: Segui-me, porque o Senhor vos tem dado a vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão. Desceram após ele e tomaram os vales do Jordão a Moabe, e a nenhum deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas 10.000 homens corpulentos, homens valorosos, e nenhum escapou. E diz aqui, eles ficaram em paz 80 anos. Acontece que esse homem, esse líder morre, e eles começam novamente no ciclo de desobediência, querendo seguir outros deuses. Novamente eles ficam sobre o jugo do inimigo, clamam novamente ao Senhor, e diz aqui no versículo 31, depois deles foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel.
quando nós lemos um texto como esse, a gente não imagina o que é um homem com esse instrumento que chamava aguilhada, que era usado para ordenar o boi. Então ele tinha uma ponta aguda e do outro lado ele tinha uma ponta de ferro plana, tipo de um rodo. Então quando ele precisava tocar o boi, ele cutucava o boi com aquele espeto, e quando ele virava ao contrário, aquilo era como se fosse um rodinho de ferro, onde ele tirava a lama do carro de boi. Servia também como uma lança, porque era um espeto, tinha o comprimento de 2,5 metros, e esse homem, com esse simples instrumento, com essa lança, ele consegue ferir a 600 inimigos. E isso é o poder de Deus, porque o que chama atenção é como Deus, quando Ele dá condições, quando Ele fortalece alguém, você se torna forte, e ainda que você esteja só, você tem vitória, porque um homem junto com Deus pode muitas coisas. Muitas pessoas, elas querem reunir multidão, elas querem reunir grande quantidade de pessoas, porque elas confiam na maioria, elas acham que um grande número de pessoas vai trazer força para elas, um exército. Davi, ele efetuou um censo demográfico que desagradou a Deus, porque ele quis confiar nos soldados, ele quis ver o número que ele tinha a favor dele, e Deus se irou, Deus não gostou, porque Deus queria que ele confiasse somente nele. Quando nós lemos essa história de Eude, você vê que após a morte dele, os filhos de Israel começaram a fazer mal novamente. E aqui no capítulo 4, versículo 1, diz assim: porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. 80 anos eles viveram em paz. 80 anos sob a liderança desse general, desse homem Eude, que tinha conseguido libertá-los lá do rei dos Moabitas, desse rei chamado Eglon, e eles ficam ali em paz. Quando esse líder falece, começa tudo novamente. Isso chama a atenção, porque você vê aqui a multidão, a humanidade, ela precisa de um líder. Ela tem sempre que ter a liderança, alguém que dirija o seu caminho, que lhe aconselhe, que seja a sua bússola, que seja no momento difícil, porque quando ela anda sozinha, ela se perde. Por isso que Deus instituiu a família, um homem e uma mulher, para que ambos possam se ajudar de uma maneira mútua. Um vai ajudar o outro. O marido vai auxiliar a esposa, sendo líder, e a esposa vai ajudar o marido como uma boa companheira. Os filhos vão ser as bênçãos que vão estar ali interlaçados, trazendo a alegria. Esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus na atualidade é que você tenha um líder. Quem é o teu líder? É Jesus. Mas quando a humanidade quer andar por si próprio, quer tomar suas próprias deliberações, dizendo, eu não me curvo perante ninguém, eu faço do jeito que eu quero, porque hoje eu tenho meus direitos preservados. A mulher quer ir contra a natureza, são favoráveis ao aborto. E aí eu vi nessa semana passada, na Irlanda, foi aprovado o aborto, e as mulheres ali se abraçando, chorando de emoção, porque conquistaram o direito de matar. Quer dizer, o Deus de vida, o Deus do amor, o Deus que é o Deus de paz, você acha que ele se alegra com isso? E aí a humanidade começa a sofrer, as famílias são destruídas, e elas perguntam, aonde está o Deus do amor? Aonde está esse Deus que a sua palavra fala que é
longânimo, compassivo, e deixa e permite tantas coisas ruins? O povo de Israel vivia nesse ciclo: pecado, opressão, dificuldade, escravidão, clamor a Deus. Deus se compadecia, misericordioso, eles eram libertos, andavam um tempo na presença de Deus, mas um pouco se desviavam. E continuando diz aqui: fizeram mal aos olhos do Senhor depois de falecer Eude, e vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sisera era o seu capitão, o qual habitava em Arzote Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Se Jabim, o rei, lá das terras de Canaã, rei de Canaã, o povo tinha desobedecido, porque Deus mandou que eles tomassem posse da terra de Canaã, expulsassem todos os moradores e tomassem conta daquele lugar. Era a nação, era o lugar que Deus tinha dado para aquele povo, a terra da promessa. Tomaram posse, mas não obedeceram Deus na totalidade. Deixaram alguns remanescentes. Jabim era remanescente. Se levanta contra Israel. Deus olha o pecado e permite que ele oprima o povo de Israel. Era um rei poderoso. 20 anos de opressão, e diz aqui ele tinha 900 carros de ferro. Comparado aos tanques de guerra da atualidade, ele era um homem armado, ele era um homem que tinha poder através das armas militares, ele tinha um exército. Quando nós lemos essa passagem, e algumas da Bíblia das guerras, a gente não consegue entender muitas coisas, não presta atenção, porque você imagina um povo que é escravizado por 20 anos, um povo desarmado, onde um opressor tem todas as condições de guerra, de luta, de armas, de carros e soldados. Esse povo não tem escapatória, mas diz: 20 anos de opressão, 20 anos de escravidão, clamam a Deus. E Deus levanta uma profetisa. Deus levanta muito mais do que uma profetisa, uma mulher chamada Débora, que ele usa para libertar o povo. E diz aqui, versículo 4: e Débora, mulher profeta, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela era uma profetisa e era uma juíza. Era usada por Deus. Hoje muitos dizem assim: a mulher na igreja, ela não tem autoridade, porque Paulo disse que as mulheres tinham que permanecer caladas, e tantas coisas que se falam. Mas aqui está um exemplo de uma mulher que tinha liderança e era usada por Deus. E diz: e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti, para o ribeiro de Quizon, a Sisera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, e o darei na sua mão. Esse monte Tabor era um monte que Deus mandou Baraque ir. Eles ficariam no lugar mais alto, expostos ao inimigo, não teriam uma rota de fuga. O inimigo foi com os carros, com esses 900 carros que eram os tanques na época, cercou e eles estavam ali. E diz aqui: então lhe disse Baraque, no versículo 8:
se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. O que ele quis? A mulher de Deus junto com ele na batalha. Ele acreditou parcialmente, porque ele diz: você está dizendo que Deus vai me dar Jabim, Sisera, nas minhas mãos? Eu vou, mas se você for comigo, sozinho não vou. E a Débora diz: eu irei. Uma juíza, uma profetisa, acompanha Baraque na guerra. E ela diz: certamente irei contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sisera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon, a Naphtali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após si. E Débora subiu com ele. E Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zaanim, que está junto a Quedes, e anunciaram a Sisera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Sisera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, todo o povo que estava com ele, desde Arazote a Goim até o ribeiro de Quizon. E então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sisera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sisera, e todos os seus carros, e todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque, e Sisera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque o seguiu, após os carros, e após o exército de Arazote e Agoim, e todo o exército de Sisera caiu a fio de espada, até não ficar um só. Porém Sisera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. No meio daquela batalha, Sisera cerca Baraque e Débora no meio da luta. Diz os historiadores que Deus provocou uma grande chuva. Aquele monte virou um lamaçal. Aqueles carros de guerra eram compostos de ferro e madeira. Eles tinham nas rodas lâminas que, quando eles rodavam, cortavam o tornozelo dos soldados, e eles punham aqueles carros para andar no meio dos soldados. Mas naquele dia eles não conseguiram usá-los, porque formou uma lama tão grande que os carros ficaram atolados. Uma chuva que Deus enviou. Deus, de alguma maneira, cumpriu a sua palavra. Libertou aquele povo. Soldados todos feridos, não escapou nenhum. O comandante desse rei Jabim foge. Ele sabe que esse rei está em paz com o povo dele. E ele vai até essa mulher chamada Jael, a mulher de Éber, para pedir socorro. E a mulher, naquela época, cuidava das tendas. Ela armava as tendas, desarmava. E ela, como mulher, não poderia receber um homem na sua tenda. E ele, logo que ela aparece perante Sisera, ele imagina que essa mulher não é tão íntegra e honesta. E ele, cansado, ele diz: ótimo, vou entrar, vou descansar, estou em segurança, porque se vir algum soldado, se Baraque vir aqui, nunca vai imaginar que eu estou na tenda de uma mulher, porque isso não é permitido. E ele entra ali, deita-se, e ela diz: fica tranquilo. Ele diz: estou com muita sede. Ela fala: eu tenho leite. Oferece o leite para ele, ele toma o leite. Ela vai e pega uma estaca da barraca quando ele adormeceu, crava aquela estaca na sua testa e mata esse homem. Porque o seu marido tinha ido contra o povo de Israel,
tinha se aliado ao rei Jabim, mas ela manteve a fidelidade em Deus. Uma outra coisa que chama atenção é que a mulher é submissa ao marido. A palavra de Deus diz isso. Mas no caso aqui, Jael, ela antes de ser submissa ao seu marido, ela foi submissa a Deus. Isso é o que é importante. É você colocar Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. E diz aqui no versículo 18: E Jael saiu ao encontro de Sisera e disse-lhe: Retira-te, senhor meu, retira-te para mim, não temas. E retirou-se para a sua tenda, e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: Dá-me, peço, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier te perguntar e disser: Há alguém aqui? Responde tu não. E Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo. E foi mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte e a pregou na terra. Estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sisera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: Vem, e mostrar-te-ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Sisera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Deus deu a vitória para o povo. Se você continua lendo, você vai ver que o livro de Juízes, ele é sempre um ciclo entre obediência, vitória, luta. Aqui você vê essa mulher de nome Jael. Quando você lê aqui no capítulo 5, você vê que é o cântico de Débora, a oração. E essa mulher, ela teve o nome nas Escrituras Sagradas porque ela obedeceu a Deus. Ela, naquela época, Deus ordenava que os inimigos, os idólatras, os que desobedecessem, tinham que ser exterminados para não corromper as nações. A ordem que Israel tinha era de não se misturar, de andar somente com o seu povo, com aquele povo escolhido por Deus. E talvez você diga: hoje, nós não estamos nesse tempo de luta, de batalha. Então essa passagem, ela é uma passagem histórica, ela é uma passagem alusiva àquilo que já foi. Mas qual a utilidade prática disso para nós hoje? Porque se eu ler um livro de história, seja ele de história universal, ou um livro de história que está na Bíblia, não é a mesma coisa? Não são apenas fatos de guerras. Por exemplo, se eu pegar a história do Terceiro Reich, que foi a guerra do nazismo, também foi uma guerra. Também o judeu foi oprimido. Qual é a diferença de uma história dessa que está na Bíblia? A diferença é uma: que quando o povo de Deus, ele clama, mesmo que seja num número menor de valentes, de soldados, um número menor de condições materiais, Deus dá a vitória. Porque você vê aqui, esse rei, Jabim, ele tinha 900 carros de ferro. Israel não tinha armas, não tinha uma condição de lutar no braço, ficaram expostos lá no Monte Tabor. Mas Deus era com eles e eles venceram a batalha. Você vê que quando Eude, ele vai ali na presença do rei, ele
vai com um punhal. Ele era um homem canhoto, que naquela época era considerado um defeito, porque os soldados, eles empunhavam a lança nas batalhas com a mão direita. Esses que tinham o uso da mão esquerda não eram nem alistados, porque diziam que era alguém que não tinha aptidão física para a batalha. Mas esse homem é usado por Deus para ir lá e libertar o povo. Você vê que o outro, esse Sangar, ele com aquela aguilhada de boi, aquele instrumento pontiagudo, ele mata 600 homens filisteus. O que nós temos que entender? Que não importa a nossa condição. Talvez quando você olhe diante das tuas dificuldades, diante das coisas que você necessita, você diz, olha, humanamente, não dá. Talvez você diga, o meu inimigo, ele é muito poderoso. Talvez você tenha tomado atitudes que são prejudiciais, porque você não foi prudente, você agiu com impetuosidade, mas se você clamar a Deus, Ele tem uma palavra que diz, clama a mim e eu te responderei. E anunciar-te-ei coisas novas, coisas boas que você não sabe, eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus permite a luta. Deus, muitas vezes, quer ver até onde vai a nossa fé. Mas quando tudo parece perdido, se você perseverar e continuar, Deus vai dar a vitória. Nós, hoje, também vivemos nesse ciclo. Obediência, fé aguçada, orando, buscando, e quando tudo vai bem, fazendo corpo mole, muitas vezes não tendo nem vontade de participar de uma reunião, de buscar a Deus. Os nossos compromissos profissionais, as obrigações familiares, o nosso desejo, o lazer, ocupam aquele lugar que deveria ser reservado a Deus. Aquela aliança que Deus tem com nós, Deus não quebra, mas o nosso comportamento quebra. E quantas vezes, em virtude disso, nós ficamos na mão do inimigo porque não obedecemos ao Senhor. E a palavra de Deus fala lá no livro do apóstolo João, no capítulo 15, no versículo 5, que Deus, Ele vai estar com nós, se nós estivermos com Ele. Em outras palavras, Deus só vai agir ao nosso favor se a gente procurar obedecer. Se o nosso coração tiver a boa intenção de andar do lado de Deus. Vamos lá para o Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 5, para a gente conseguir ver melhor. Glória a Deus, aleluias. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, o Senhor Jesus falando. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. O povo de Israel sem Deus ficava na opressão, ficava na mão do inimigo. Hoje, Novo Testamento, Nova Aliança. Se você não tiver Jesus como teu Salvador, se você não tiver Deus, você vai fazer como aquele Sisera, Jabim, tinham imagens, tinham ídolos, mas não tinham o Todo-Poderoso, o Deus, Criador de todas as coisas, ao seu favor. E o próprio Jesus disse, olha, porque sem mim nada podereis fazer. Não existe a oportunidade de você ficar neutro. Ou você fica ao lado de Deus, ou o inimigo toma conta da tua vida. Sofrimento, opressão.
povo de Israel clamou a Deus, Deus enviou o libertador, 80 anos de paz. Eude morre, eles esquecem de tudo aquilo que Deus havia feito, da libertação, correm para a idolatria, para a desobediência, mais 20 anos de opressão. Assim acontece na nossa vida. A pessoa ora, a pessoa entrega a vida para Jesus, ela tem essa aliança com o Todo-Poderoso, Deus prospera, Deus cura, Deus abençoa, e de repente a pessoa se afasta, porque ela quer algo novo, ela quer aquilo que não é a vontade de Deus, e ela procura para lá, para cá, muitas vezes em placa de igreja diferente, ela procura no profeta, na revelação, procura naquele culto mais agitado, porque ela diz que ali é mais unção de Deus, e a vida dela não muda, porque sem mim nada podereis fazer, disse Jesus. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Olha a observação de Jesus. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras, ou seja, a palavra de Deus, que é o fundamento, que é o livramento, que é o conhecimento, estiver em vós, como que a palavra de Deus vai estar em nós? Na obediência. Então ele diz, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Ele está dizendo, olha, quando você obedece, você pede, você recebe, você é abençoado. Essa tua bênção vai ser um testemunho. Você não vai precisar ficar indo aqui e acolá, viver como um homem ou uma mulher que tem os testemunhos profissionais e vive disso. Porque as pessoas que estão ao teu redor, elas vão reconhecer que o Deus poderoso está com você. Porque a tua condição não permite que você viva o que você vive. Elas vão ficar pensando, como ele pode ter paz? Como ele pode conquistar essas coisas no meio de tanta dificuldade? E a resposta é, porque Deus abençoou. Porque Deus levantou, porque Deus livrou, porque Deus prosperou. Quer dizer, quando houver essa condição, o Senhor Jesus, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Uma condição para ser discípulo qual é? Dar fruto. Versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Jesus está dizendo, olha, a lei foi embora, mas os mandamentos permanecem. Amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, não roubar, não matar, não adulterar, não cobiçar a terra do vizinho, e por aí vai. Você permanece nos mandamentos do Senhor? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Quando você tem o amor de Deus, o amor de Jesus a teu favor, quem pode contra você? A palavra de Deus não fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não depende da multidão, não depende da congregação, não depende do pastor, do líder, depende de você. Baraque, ele foi lutar
contra as condições humanas. Débora, profetisa, não era para estar na luta. Baraque não teve confiança de acreditar que ele e Deus venceriam a batalha. Ele precisou do quê? Da profetisa, da mulher de Deus ao seu lado. Ela não se negou. Talvez você diga, eu sou fraco na oração. Talvez você precise de um líder, de alguém que interceda por você. Ótimo, você vai vencer. Baraque também venceu na presença, junto com a pessoa de Deus. O que não dá é para você andar sem uma pessoa, um líder, uma mulher, um homem de Deus, sem a presença do Todo-Poderoso. O próprio Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. As pessoas dizem, eu tenho Deus, eu acredito, Deus está comigo. Mas você obedece a palavra e os mandamentos? Ou você faz as coisas de uma maneira aleatória, aquilo que dá na sua cabeça você faz? Você não conhece as Escrituras? Fica na idolatria através de imagens, santos, promessas, sacrifícios. Tudo isso, Deus abomina. A intenção pode ser boa, mas Deus, Ele quer obediência. Uzá teve uma boa intenção. A arca de Deus estava lá nos cavalos de boi, os bois tropeçaram, a arca ia cair, talvez quebrasse, talvez ficasse danificada, talvez não acontecesse nada, porque ia cair na terra e Deus iria segurar com a sua mão forte. Uzá tentou segurar a arca. Ele era levita. Ele sabia que a arca não era para ser conduzida em carros de boi, e sabia que não era para ser tocada dessa maneira, era para ser segura pelas varas que transpassavam aquela arca. A intenção foi boa, mas a resposta de Deus não foi. Ele foi fulminado naquele instante. As pessoas procuram nas religiões, através de engano, na hora da opressão, mas quando você fala uma palavra como essa, que é somente através de Jesus, elas questionam, elas querem saber se realmente é isso, porque o mundo, de uma forma mentirosa, diz que todos os caminhos levam a Deus. Na verdade, em parte eles têm razão. Porque, na verdade, todos um dia serão chamados na presença de Deus. Seja o ímpio, seja o incrédulo, seja o homem ou a mulher de muita fé, porque aqui está escrito que diante de Deus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Todos os caminhos vão um dia levar na presença de Deus, mas naquela presença que representa a salvação ao lado do Criador, como um vencedor, é só através de Jesus. E Jesus diz aqui, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Não adianta a pessoa fazer as coisas com ira, com rebeldia, querer vingança, querer vencer pela força, pelo grito. Deus está dizendo, olha, eu faço todas as coisas por amor. Jesus disse, olha, eu permaneço no amor de meu Pai. E ele fala mais aqui no verso 11. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Muitos cristãos hoje dizem sobre batalha espiritual, fazem convênios, cursos, discipulado. Mas quando você lê aqui no verso 11, o Senhor Jesus dizendo que quando você obedece os mandamentos, você é transformado num discípulo, porque o Pai muito amou e Ele também nos ama,
E ele está dizendo que se você obedecer os mandamentos, o que você pedir, você recebe. E que ele está dizendo isso para que nós tenhamos a alegria e que essa alegria seja completa. Qual você acha que é a vontade de Deus? Sofrimento, dor, miséria, fracasso, derrota. O povo de Israel era um povo rebelde. Era um povo que vivia um momento de vitória, passavam anos, você vê 80 anos, uma geração em paz. Eude morre, o líder vai embora. Eles começam a desobediência. A liderança ela é importante, porque quando você tem um líder que é opressor, que é explorador, que é enganador, você paga um preço. Vê o nosso país que confiou as mãos de um líder que hoje está preso. As dificuldades que o povo está sofrendo. Talvez você diga, mas isso não é misturar política com a pregação? Ora, quando você pega aqui a palavra de Deus que fala sobre as nações, que fala sobre a liderança, que fala sobre esses homens que tiveram o favor de Deus, isso não é social, não é político, não é para que você reflita naquilo que foi lá atrás e vê hoje o exemplo histórico dos homens e mulheres de Deus? Ou será que tudo isso é para nós lermos e falar, simplesmente maravilhoso? A palavra de Deus não fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor? Isso não é político. Isso não é o líder que dobra os seus joelhos e acredita em Deus? Isso não é o líder que consagra a sua nação a Deus? Se não for isso, tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Jesus aqui é taxativo. Você quer ser amigo de Deus ou você quer ser inimigo? Você quer fazer as coisas segundo a obediência da palavra de Deus, ter prosperidade, conquistar as coisas? Ou você simplesmente quer fazer da maneira que você sente no teu coração? Porque muitas pessoas dizem, mas eu sinto no meu coração de fazer dessa maneira. Porque eu sinto no meu coração que se eu fizer assim, é bom. Porque para mim é mais cômodo, para mim é de uma maneira mais natural. Mas será que está em concordância com a palavra do Senhor? Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O que o Senhor Jesus mandou? Somente aqui nesse capítulo que nós lemos, nesse trechinho. Que você permaneça no seu amor. Que você obedeça aos seus mandamentos. Então, quando você olhar o próximo, você tem que amá-lo como a si próprio. Como você pode ser alguém contencioso, que só quer atacar, ofender, ter vitória e querer que Deus esteja ao teu lado? Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos dito e tenho chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus está dizendo, olha, o que eu estou falando para vocês é a vontade do meu Pai. Você quer ser meu amigo? Você quer que eu possa lutar tuas lutas? Você quer que eu envie revelação para o teu coração? Você quer que o Pai fale com você? Você quer ter
Alguém que dirija os seus passos aonde você caminhar? Você quer ter prosperidade, sucesso profissional, na vida sentimental? Obedeça a Deus. Obedeça os mandamentos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Não há outra opção. Não há nesse momento o livre-arbítrio da escolha. A única escolha que você pode ter é andar na obediência da palavra e ser um amigo de Deus, ou andar em rebeldia à vontade de Deus e pagar um preço, como aquele povo de Israel pagava quando desobedecia. Hoje você diz é na graça, mas a desobediência continua tendo um preço. Lá no livro de Atos, Novo Testamento, Safira e Ananias tentaram enganar o Espírito Santo, desobedeceram, não agiram com amor, morreram. O salário do pecado é a morte. Aonde tem desobediência, tem morte. Aonde tem obediência, tem vida, e vida em abundância. Tem prosperidade, tem resposta de Deus. A decisão é tua. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isso vos mando, ó Jesus falando novamente, isto vos mando. Que vos ameis uns aos outros. É mandamento. Não tem opção. Se você não tiver o amor de Deus, tua palavra, tua vida, ela é uma vida dura. Porque aqui está escrito que aonde não tem amor, as palavras soam como símbolo que retine, com uma dureza aguda que incomoda. Quer viver de uma maneira melhor? Obedeça a Deus. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tenha feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nos e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrito na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte de meu Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testemunhará de mim, e vós também sereis testemunha, pois estiveram comigo desde o princípio. O Senhor Jesus nos escolheu para que nós sejamos como foram os seus apóstolos. Hoje a sua palavra continua sendo pregada e os seus sinais acompanhando aqueles discípulos que são fiéis, aqueles que agem com amor, aqueles que conseguem andar na aliança da graça, na aliança da paz. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Olha, por incrível que pareça,
Eu já vi vários cristãos dizendo que quando tudo permanece bem, é porque o inimigo está minando, é porque algo está errado, porque a batalha continua no dia a dia. Então, eles têm que ficar alerta, porque é um engano do inimigo você ter alegria. Por isso que vivem atribulado, como um povo sem pastor, andando de igreja para igreja, procurando naqueles momentos que estão ali na reunião, cantar, externizar as suas opressões, gritar, sapatear por para fora, porque tudo é efêmero. Mas a única coisa que vai permanecer é essa palavra que Jesus disse: está em mim e eu em vós. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. E nisto é glorificado o meu Pai Todo-Poderoso, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Se você quer ser discípulo de Jesus, primeira coisa que você faz, você tem que entregar a tua vida para Jesus. Você tem que largar os ídolos, as imagens, as padroeiras, os santos, as cartomantes. E muitas vezes o desejo do teu coração. Você tem que se humilhar na presença de Deus, mas é de coração. É você agora pegar, colocar as tuas mãos no coração e falar: eu quero viver essa palavra, eu quero ser discípulo de Jesus, porque eu quero dar fruto, eu quero ser uma bênção na minha família, eu quero ser um grande líder, como foram esses homens de Deus. Eu quero ser como foi a profetisa Débora, você mulher, alguém que era usada por Deus, alguém com um cargo importante que julgava a nação de Israel. Não seja omissa. Quantas mulheres dizem que elas estão atrás dos seus maridos e por isso elas não precisam liderar, porque estão acomodadas, não querem anunciar a palavra, não querem nada. Deus, Ele usa tanto o homem como Ele usa a mulher, porque aonde estiver um coração quebrantado, a palavra de Deus fala que o Senhor não rejeita. Se você estiver em Jesus e as suas palavras no teu coração, Ele vai estar junto com você. A decisão, ela é particular. Aquela mulher de Éber, ela sabia que aquele homem que foi na sua barraca, na sua tenda, ele era um opressor. Ele era alguém que estava contra o povo de Deus, contra o seu povo. Ela poderia ter escondido aquele homem, conforme foi a ordem do seu marido. Mas essa mulher chamada Jael, ela tomou uma decisão importante. Ela resolveu obedecer à voz do Senhor. E ela deu vitória para o seu povo. E por isso lá no Cântico de Débora, ela passa a ser relacionada como alguém de muito valor. Toda vez que você der ouvidos à palavra de Deus, você passa a ter um valor tremendo no mundo espiritual, porque Deus vai poder usar a tua vida para abençoar pessoas. Você vai ser um discípulo, alguém que tem a unção de Deus, porque Ele diz: tudo aquilo que você pedir, você vai receber, para que o Pai seja glorificado. Jesus, quando Lázaro morreu, Ele chorou
Ele foi lá e ele orou. E ele disse: olha, Pai, eu sei que Tu estás comigo e que tudo que eu peço, eu recebo. Mas para que eles creiam, eu fiz essa oração. Jesus pediu. O povo viu Jesus ali. E Jesus, depois ele dá uma ordem. E ele deu uma ordem aqui para nós. Vós estareis em mim, se fizerdes o que eu vos mando. E isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. É mandamento de Jesus. Se você ouviu essa palavra, você quer entregar a tua vida para Jesus, coloca a tua mão no coração e ore assim comigo. Meu Deus e Pai, eu ouvi a tua palavra e eu sei, meu Deus, que quando eu obedeço os teus mandamentos, então eu obtenho vitória, porque a tua palavra diz que se eu estiver em ti, tu estarás em mim, e que esta presença vai me trazer alegria, e a alegria será completa. Eu quero viver essa alegria. Eu quero viver, meu Pai, esse tempo de bem-aventurança, de felicidade. E por isso, nesse momento, eu estou entregando a minha vida ao Senhor Jesus. Pois eu recebo o Senhor Jesus agora como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai soberano e bendito e amado, me ajuda agora, Senhor, porque eu estou aqui orando e clamando os teus livramentos. Me abençoa então, Senhor. Pai querido, bendito e amado, olha para nós aqui reunidos como igreja e para esses que oram à distância. Pai querido, nós temos o desejo e queremos obedecer os teus mandamentos e fazer a tua vontade. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, nos liberta de toda a opressão do inimigo, assim como quando o Senhor libertou o teu povo de Israel. Tira, meu Pai, todas as nossas lutas e dificuldades que parecem intransponíveis, porque ainda que se levante um exército contra nós, se o Senhor for por nós, ninguém poderá nos resistir, porque escrito está que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós somos a igreja, nós temos poder e autoridade para, em nome de Jesus, dizer: enfermidade vai embora, praga vai embora, doença vai embora, miséria vai embora, espírito do mal vai embora, e em nome de Jesus assim vai acontecer. Pai soberano, visita todos nós agora, visita o teu povo que orou e derrama, meu Pai, dos teus sinais, das tuas maravilhas, para que nós possamos viver tudo isso, meu Pai, que o Senhor deixou na tua palavra. Paizinho amado e bendito, nos ajude, Pai, porque Jesus disse: se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tenha feito, não teriam pecado, mas agora viram-nos e me aborreceram a mim e ao meu Pai. Eles viram as tuas obras. Nós queremos e precisamos ver as tuas obras em nós, para que a tua palavra se cumpra. Então, meu Pai, conforme escrito está, que os sinais seguirão os que crerem. Nos ajude e envia, meu Pai, esses sinais e faz maravilhas no meio do teu povo. Tudo isso eu peço e agradeço em nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Poderoso, amoroso,
vida no seu rádio. É o teu nome, Jesus. Oh, aleluias. Vem, vamos louvar a Jesus Cristo. Vem, vamos falar do seu amor. Acabou-se o impossível, foi-se embora o temor. Por nós luta Jesus Cristo Salvador. Glória, aleluia ao Salvador. Glória, aleluia ao Salvador. Acabou-se o impossível, foi-se embora o temor. Por nós luta Jesus Cristo vencedor. Por nós luta Jesus Cristo vencedor. Jesus Cristo, glórias, aleluias. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Pai amado, soberano e bendito, te agradeço por essa palavra. Te agradeço, meu Pai, por mais esse dia que nós pudemos estar aqui reunidos na tua presença, porque isso é bênção. Isso, meu Deus, é a tua presença em nós que nos permite tal coisa. Porque nesse momento eu sei que muitos estão em outra condição, pranteando, chorando, através de enfermidades, mortes e tantas coisas que o inimigo tem colocado. Mas quando nós podemos acreditar que essa alegria, ela permanece em nós, e que essa alegria completa, isso somente através do teu Espírito. E é por isso que eu te agradeço, Deus. Te agradeço, meu Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, por toda a palavra, por todo o alimento. E te pedimos, Deus, que o Senhor nos dê uma semana de bênçãos, de vitória, que na próxima quinta-feira nós estejamos reunidos aqui com saúde, com alegria, para receber a porção do teu Espírito, para estarmos, Pai querido, nessa aliança, que é a aliança da graça, a aliança de paz, a aliança, meu Pai, que quantos não entendem, mas eu te agradeço, meu Pai, por tudo isso, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Diga amém e graças a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus.